Então eu peço que você, nesse momento, abra a sua Bíblia no texto de Gálatas, capítulo 1, nós vamos do versículo 1 até o versículo 5. Gálatas, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 5. Assim diz a palavra do nosso Deus. Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo nas igrejas da Galácia. Que a graça e a paz estejam com vocês da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Oramos, Senhor, em nome de Jesus, para que durante esses próximos minutos, à luz do texto que acabamos de ler, o Teu Espírito nos edifique e nos faça compreender perfeitamente o que é o Teu Evangelho. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Você sabe o que é poder de síntese? Você sabe o que é poder de síntese? Poder de síntese é a capacidade que algumas pessoas têm de transmitir uma ideia específica de maneira simples, de maneira clara, de maneira objetiva e, ao mesmo tempo, de maneira rápida e profunda. É só isso. É algo extremamente difícil. Sintetizar qualquer que seja o assunto é uma habilidade que poucas pessoas têm nos dias de hoje. Embora, hoje em dia, com a velocidade com que a gente tem acesso à informação, com a velocidade das mídias sociais, se cobre poder de síntese, isto é, você tem que me passar o que você sabe da maneira mais rápida possível. Eu repito, é uma habilidade que poucas pessoas têm nos nossos dias. Nós queremos que os outros sintetizem as coisas para nós, mas nós não temos a capacidade de sintetizar as coisas para as outras pessoas. Na última quarta-feira, quem esteve aqui no estudo bíblico encontrou uma certa dificuldade em sintetizar e resumir o seu testemunho pessoal em 5 linhas. Não foi verdade? Não foi difícil você falar sobre o que Jesus fez na sua vida em apenas 5 linhas de uma folha ofício? Pois é. Sintetizar mensagens é algo extremamente difícil. Agora, se eu pedisse para você sintetizar em 5 linhas a mensagem mais importante da história, a mensagem do Evangelho, você conseguiria fazer isso? Você conseguiria, repito, de forma simples, clara, rápida e profunda, apresentar o Evangelho em 5 linhas? Irmãos, o apóstolo Paulo dá uma forcinha para vocês e para mim aqui no nosso texto, porque ele sintetiza o Evangelho de forma simples, clara, rápida e profunda em 5 versículos. Ele começa essa carta extremamente importante do Novo Testamento apresentando sinteticamente o que é o Evangelho.
Primeiro, ele vai apresentar quem ele é, está aí no verso 1. Ele faz isso de uma forma bem especial. Ele diz: Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Logicamente que essa apresentação feita por Paulo aqui no verso 1 não é uma apresentação banal, não é uma apresentação aleatória. Ele tem um propósito em se apresentar dessa maneira. E isso porque ele queria deixar muito claro que a mensagem que ele vai apresentar não é dele, é de um outro, daquele que o escolheu a dedo para ser o seu comissionado ou o seu apóstolo. Nós temos visto nas quartas-feiras que, quando se trata de pastores e diáconos, Deus faz o quê? Vocaciona, mas quem escolhe é a comunidade. É a comunidade que chama aquele que Deus vocacionou com as habilidades, com as aptidões específicas, para que esse seja o seu pastor. Mas quando se trata de profetas e de apóstolos, Deus escolhe a dedo esses homens. Ou como Paulo diz aqui, ele foi escolhido não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. E isso é extremamente importante na carta aos Gálatas, porque aqui o apóstolo Paulo fala diretamente de uma das grandes questões teológicas, não só dos primeiros anos da igreja, mas também de todos os tempos da igreja cristã. O apóstolo Paulo vai falar sobre como o evangelho afeta na prática a sua e a minha vida. No contexto da carta, ele vai mostrar como o evangelho apresentado por Jesus Cristo deveria afetar a vida prática dos cristãos judeus e dos cristãos gentios. Irmãos, vocês precisam lembrar que a primeira leva de cristãos era predominantemente judia. Os 12 apóstolos eram judeus. O 13º apóstolo, no caso o Paulo, também era judeu. E os primeiros convertidos que se juntaram aos apóstolos também eram de origem judaica. Então Paulo precisava, já que essa é uma das primeiras cartas escritas por ele, mostrar como que aquela mensagem que o homem Jesus Cristo apresentou deveria interferir na prática religiosa das pessoas, sejam elas judias ou sejam elas de origem gentílica. Então, perguntas como: o evangelho lança fora, lança por terra os meus hábitos espirituais? Era algo que o judeu questionaria. A mensagem que Jesus apresentou está em pé de igualdade com os dogmas da minha fé, da minha religião? Ou a mensagem do Evangelho entra exatamente no lugar em que esses dogmas religiosos estavam no meu coração? Paulo precisava, como líder espiritual daquelas pessoas, responder a questões como essa. Então, ao longo da carta, mas já aqui nesses 5 primeiros versículos, Paulo vai começar a responder a essas perguntas. Perguntas legítimas, perguntas naturais e que precisavam de um crivo de alguém que não foi chamado por homens, mas que foi chamado por Deus para responder. E, gente, a resposta que ele vai dar a esses questionamentos, ela é tão estranha, ela é, para a mentalidade daquela primeira geração de cristãos, tão absurdas, que eles precisavam de alguém com muita credencial, apresentando essa mensagem para que eles realmente cresçam.
para que eles não considerassem uma heresia, algo que não condiz com a verdade de Deus. Eles precisavam que alguém que não foi escolhido por homens, mas que foi escolhido por Deus, apresentasse. Se um médico, por exemplo, diz a você, tome a medicação X, tome a medicação Y, e você, por acaso, nunca ouviu falar dessa medicação, você tomaria aquele remédio? Você só tomaria aquele remédio se esse médico em específico fosse conhecido seu, fosse de confiança sua, se esse médico tivesse algum tipo de credencial que para você fosse suficiente a ponto de dizer assim, beleza, por acreditar na capacidade desse homem ou dessa mulher, eu vou tomar esse medicamento. É a mesma questão. Está chegando uma mensagem que para a gente é nova, uma mensagem que para a gente é estranha, uma mensagem que questiona tudo que a gente creu ao longo de toda a nossa vida. Para que eu possa crer nessa mensagem, eu preciso que aquele que a está anunciando, a está apresentando, tenha uma credencial que realmente seja relevante. É por isso que Paulo começa se apresentando como um comissionado diretamente por Deus. E Paulo diz, lá no verso 10, algo muito importante. Ele diz assim, Gálatas, por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Eu procuro agradar pessoas. Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Então, eu anuncio essa mensagem porque é a mensagem de Cristo. E é a Cristo que eu presto reverência. É a Cristo que eu sirvo. É a palavra de Cristo que eu anuncio. E quem é Cristo? Diz Paulo no verso 1. É aquele que foi ressuscitado por Deus Pai. É aquele que não permaneceu morto, mas que ao terceiro dia, pelo poder de Deus, foi ressuscitado da tumba. Por Paulo ser uma testemunha ocular da ressurreição de Jesus, ele poderia se apresentar como apóstolo. A gente viu aqui também nas quartas-feiras que um requisito dado pela palavra de Deus para que um apóstolo seja levantado você precisa ser uma testemunha ocular não só da vida de Jesus, mas da sua ressurreição também. E é por isso que o apóstolo Paulo tinha a credencial de apóstolo. É por isso que aquelas pessoas disseram, realmente, ele é alguém que foi levantado por Deus, porque ele, assim como os demais, foi testemunha ocular da ressurreição de Jesus. E a ressurreição é um ponto vital do Evangelho. É um distintivo da nossa fé. O nosso Deus morreu, é verdade. O nosso Deus era mortal na pessoa do seu Filho. Mas o nosso Deus ressuscitou. O nosso Deus não foi vencido pela morte, mas ele a golpeou ao levantar daquela tumba no terceiro dia, no dia de domingo, no dia do Senhor. Então, algo que distingue o que nós cremos do que o que outras religiões creem é a ressurreição do nosso Deus. É a ressurreição do Senhor Jesus. Isso quer dizer que não existe pregação do Evangelho sem ressurreição. Não existe uma pregação verdadeira, genuína, fiel do Evangelho sem ressurreição. Para os apóstolos, para os cristãos daquela época e para os cristãos dos nossos dias, a ressurreição é um tema inquestionável. Não existe pregação do Evangelho sem ressurreição. Se você
fosse questionado a respeito da sua esperança, por exemplo, nesse momento, se alguém perguntasse a razão da sua fé, a razão da sua esperança, você mencionaria a ressurreição de Jesus como um dos elementos mais importantes, mais relevantes do seu cristianismo? Se alguém dissesse qual é a razão da sua esperança, você diria a ressurreição de Jesus. Diria isso. Você mencionaria esse fato como algo extremamente importante? Irmãos, nós estudamos mais cedo sobre a história da igreja. E um dos elementos mais importantes para o reformador Lutero foi a Carta aos Gálatas. Porque a Carta aos Gálatas apresenta, como eu disse a vocês, de forma inequívoca o Evangelho. E por fazer isso, a Carta aos Gálatas menciona logo no versículo 1 a ressurreição do Senhor Jesus. Lutero teve que ir contra a autoridade do seu tempo, assim como Paulo teve que ir contra o que era mais comum na religião da sua época ao afirmar sobre a ressurreição. Quando você lê a pregação de Paulo diante dos gregos, lá no livro de Atos, você percebe que até o momento da ressurreição, a pregação dele era ouvida e até respeitada. Mas quando ele começa a falar sobre aquele que ressuscitou, aí o que eles fazem? Não, para. Depois você fala pra gente mais sobre isso aí. Quando ele falava de Deus desconhecido, sem mencionar a ressurreição, legal. Mas quando ele menciona a ressurreição, aquilo choca o seu público. Mas Paulo, Lutero e todo cristão genuíno sabe, sem ressurreição não há evangelho. Não há verdadeiramente evangelho. Então, se alguém perguntar a você em que consiste a sua esperança, o que você vai responder? A minha esperança consiste no fato de que Deus enviou seu Filho para morrer em meu lugar. Ele o fez, mas ele ressuscitou. E eu creio com todas as minhas forças nisso. A Bíblia diz que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé, a nossa espiritualidade, ela é vã. Ela não serve para absolutamente nada. Paulo chega a dizer que se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais infelizes entre os homens. Portanto, a ressurreição é parte vital da nossa pregação. Jesus ressuscitou e nós, como proclamadores da sua mensagem, da sua pessoa, podemos, ou melhor, devemos falar sobre isso. É isso o que vocês e eu temos a oferecer às pessoas. A gente tem a oferecer às pessoas a mensagem que diz que Jesus ressuscitou, a mensagem que realmente transmite alguma esperança diante do último e maior inimigo dos homens, que é a morte. A gente vai ter evangelismo sábado. E se no seu evangelismo, se no meu evangelismo a gente não mencionar a ressurreição, a gente não apresentou o evangelho. E sabe por que isso é tão importante? Porque nós estamos, no fim das contas, tratando de questões espirituais e eternas. A nossa pregação não é moralidade, a nossa pregação é evangelho. E evangelho necessita de ressurreição. Só há esperança, só há paz para você e para mim, porque Jesus Cristo completou a obra e ele ressuscitou. O verso 3 diz que a graça e a paz estejam com vocês da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se você tem essa mesma impressão, mas me parece que o tom apresentado aqui pelo Paulo nessa introdução, ele é um pouco incomum quando comparado com outras cartas desse mesmo homem. Porque aqui, gente, parece que ele está sendo um pouco mais seco com os Gálatas, com os seus primeiros ouvintes. E eu acho que essa foi a reação dele
porque ele viu que aquela igreja estava abrindo espaço, abrindo, melhor dizendo, as suas portas e colocando no seu púlpito pregadores e pregações que se opunham ao evangelho que o próprio Paulo anunciou a esses Gálatas, a esses cristãos. No verso 6 ele diz: eu estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Sabe o que choca esse homem aqui, e que eu acho que choca vocês também? É que os Gálatas ouviram a pregação, creram na pregação, começaram a anunciar a pregação, mas por algum motivo começaram a dar espaço para outras pregações diferentes dessa. E eles tinham finalmente encontrado a verdadeira paz. Eles finalmente tinham encontrado o refrigério para a alma. Só que apesar de tudo isso, eles estavam cedendo espaço para uma pregação diferente. Jesus entrou na vida deles, Jesus fez diferença na vida deles. Eles tinham a paz de Deus, porque foram justificados pelo sangue de Cristo, mas, apesar disso, eles começaram a negligenciar ou a negociar os princípios da sua própria fé. E isso choca o apóstolo Paulo, como a gente acabou de ver no verso 6. Eu estou surpreso em ver vocês tão depressa esquecendo, abandonando o Evangelho de Jesus por outra mensagem que nem é Evangelho. Eles haviam esquecido o que era mais importante na mensagem de Jesus. O quê? O significado da sua morte. No verso 4 ele diz que Jesus entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar deste mundo perverso segundo a vontade de Deus e Pai. É o que eu disse a vocês aqui. Paulo está sintetizando de forma muito clara o que é o Evangelho. E ele menciona o que Cristo fez. O que Cristo fez? Se entregou deliberadamente por vontade dele, por vontade do Pai, para que vocês e eu tivéssemos o nosso escrito de dívida, por causa do nosso pecado, totalmente perdoado, pago. O Evangelho é a mensagem que diz como Deus nos livra desse mundo tenebroso, como Deus nos livra da nossa escuridão espiritual. Eu gosto muito de uma imagem que diz mais ou menos o seguinte: imagine que você está em uma piscina, ou em uma lagoa, ou em um rio, ou em um mar, seja onde for. E aí você vê alguém se afogando. E aí a pessoa começa a ficar desesperada porque ela não consegue nadar, ela não consegue sair do fundo. E aí você olha para aquela situação, se compadece e diz: eu vou ajudar essa pessoa. E aí, ao invés de você ir até onde ela está para poder socorrê-la e tirá-la da água, você pega um manual de natação, joga assim, para a pessoa e diz: pronto, lê aí e aprende como é que você pode se salvar. Muita gente interpreta o Evangelho dessa forma. Muita gente diz: é só você fazer isso, isso e isso e você vai ser salvo. Mas o verdadeiro Evangelho diz: Jesus, aquele que ressuscitou, se entregou deliberadamente para que você fosse salvo. Não é você que se livra desse mundo tenebroso, desse mundo perverso. Você é livrado desse mundo tenebroso, livrado desse mundo perverso, porque Jesus Cristo pagou o preço pelo seu pecado. Na imagem que eu disse, Jesus foi lá no meio do mar, no meio do rio, no meio da piscina, colocou você no ombro dele, nadou sozinho, saiu da água e livrou você daquela iminente morte. Então, o que Jesus veio fazer? Ele veio morrer pelos pecados do seu povo.
que você vai falar para alguém a respeito do Evangelho? Você vai dizer: Jesus, esse famosíssimo homem da história humana, veio morrer pelos nossos pecados. Ele veio ensinar muitas coisas. Ele veio dar um bom exemplo, sim. A gente já viu isso aqui na igreja. Ele faz essas duas coisas. Ele era um mestre e o maior de todos. E ele disse: viram o que eu fiz? Façam também. Mas acima de tudo, a principal tarefa de Jesus foi, em obediência ao plano eterno do Pai, ele veio à terra para morrer pelo pecado do seu povo. A Bíblia fala que Deus provou seu amor ao fazer Jesus vir a essa vida justamente com esse propósito, morrer naquela maldita cruz. É por isso que Paulo já fala de paz aqui, porque justificados com Deus nós temos paz, diz a palavra. É por isso que Paulo fala de graça aqui, porque a obra de Jesus não é meritória para nós, não recebe a salvação quem faz por onde, recebe a salvação aquele que Deus escolheu para ser dele. Tudo isso só faz sentido se você entender que a missão e a tarefa de Jesus foi morrer pelos nossos pecados. Você ser liberto desse mundo, você ser salvo desse mundo, você não está mais em trevas ou em escuridão espiritual. Pode não ter custado nada para você, mas custou o sangue do Filho de Deus. E é nisso que consiste o Evangelho, meu irmão e minha irmã. E sabe por que Deus, em sua infinita sabedoria, decidiu que as coisas fossem exatamente desse modo? Para que fique claro para vocês, para os seres angelicais, para o diabo, para os demônios, para todo mundo, que toda a honra, que toda a glória e que todo o louvor são dele. O verso 5 diz: a quem, a Deus, no caso, seja a glória para todos sempre. Amém. Você já louvou a Deus, você já agradeceu a Deus pela obra de Cristo na cruz? Você sabe o que significa descansar no domingo? Você já parou para pensar sobre isso? Descansar à luz da palavra de Deus no dia do Senhor significa exatamente o quê? Sabe qual é a resposta? Descansar significa contemplar a obra de Cristo. Deus descansa no sétimo dia não porque ele estava fadigado. Ele descansa no sétimo dia porque ele terminou a sua obra e começou a contemplar o que ele havia feito. E no sétimo dia Deus disse: tudo que eu fiz foi muito bom. No Novo Testamento, os cristãos descansam no primeiro dia com a mesma perspectiva. Só que eles não olham mais para a obra da criação, eles olham para a obra da redenção. Então, descansar no domingo é você passar o seu dia orando, lendo a palavra, vindo ao culto, para dizer assim: tudo que Jesus fez é muito bom, é maravilhoso. A obra de Jesus, assim como a obra do Pai, está completa. Está consumado, como diz o Senhor Jesus, após entregar o seu Espírito. Por isso eu pergunto: você já entendeu realmente o que significa o Evangelho? Caso sim, isso desceu da mente para o coração, a ponto de você dizer assim: Senhor, eu engrandeço a Ti, eu glorifico a Ti, eu louvo a Ti, eu exalto a Ti pela obra do Seu Filho em meu favor. Você já fez isso, assim, você já exaltou a Deus com esse tipo de finalidade? Irmãos, vocês e eu não podemos nos salvar. Deus pode, e Ele o fez na cruz, e Ele fez por graça, Ele fez misericordiosamente, e cabe a nós, como Paulo, diante dessa maravilhosa mensagem, perplexo, né? Dizer: a Ti, Senhor, a honra, a glória e o louvor.
Essa é a mensagem do Evangelho de Jesus. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer pelo teu Evangelho. Nós te agradecemos porque o Senhor não ficou indiferente à nossa trágica situação, mas o Senhor enviou teu Filho para que, por meio dele, eu e os meus irmãos fôssemos redimidos, fôssemos salvos, fôssemos alvo do maior ato de amor já presente na história. Oramos, Senhor, maravilhados com essa verdade, exaltando, engrandecendo, louvando e prestando culto a Ti, porque essa é uma obra Tua, Senhor, em nosso favor. O nosso único anseio é sermos cooperadores do Senhor no anúncio e na propagação desse precioso Evangelho. Meu Deus, que mensagem preciosa, que mensagem única e inigualável. Dá-nos o privilégio de sermos os arautos da mensagem que anuncia claramente a salvação é possível, mas por meio do sangue de Jesus, o nosso Senhor. Nós oramos em nome dele. Amém.